com o podcast Entre Elas, o podcast da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Ourinhos. Eu sou Fernanda Coraza, procuradora especial da mulher. Estou aqui com Olga Kikuchi, também procuradora da mulher aqui da Câmara. Olga, seja bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Estamos aqui de novo, né? Uma Isso ação aí. muito bacana. E vai ser show. Nosso bate-papo com certeza vai ser muito bom. E o Entre Elas traz para você sempre aqui informação sobre o mundo das mulheres, mas principalmente sobre a questão dos direitos da mulher e o combate à violência contra a mulher. Hoje ainda estamos no mês de março. Para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, vamos ter aqui um podcast muito especial com um tema importantíssimo: saúde mental da mulher. E para isso, estamos recebendo duas convidadas muito especiais aqui com a gente, duas psicólogas, Amanda Tupiná e Janaína Coral. Sejam muito bem-vindas. Eu queria, inclusive, falar para vocês que as nossas convidadas são podcasters, gente. E já convido vocês a conhecerem o podcast dela, que é o Café Convida. Então, siga no YouTube, @Café Convida, no Instagram também, que tem muito conteúdo lá de qualidade, conteúdos importantíssimos. Nós aqui somos fãs. Nós aqui da Procuradoria da Mulher somos fãs de vocês, do podcast de vocês. E eu vou aproveitar para vocês se apresentarem um pouco para o nosso público. Primeiro começando com a Janaína, porque combinamos isso aqui. Isso. Não vamos falar o motivo. E a Janaína ia começar. Janaína, se apresenta um pouco para o nosso público. Meninas, obrigada pelo convite. Olga, Fernanda, que delícia, né, estar aqui com vocês. Bom, eu sou Janaína, sou psicóloga clínica e hospitalar. Hoje eu atuo no consultório e no Hospital do Câncer. Eu sou especialista em saúde mental e em cuidados paliativos e estamos aí cuidando, né, da saúde mental das pessoas, em especial das mulheres, que é um público grande, o nosso, né, as mulheres, e vamos discutir sobre esse tema que é tão importante. Com certeza, vamos ter muita coisa aqui para conversar. Amanda, agora você, por favor. Primeiro, obrigada também pelo convite, Fernanda e Olga. É um prazer estar aqui com vocês e também aqui junto com a Janaína, que é minha parceira. Então, eu sou Amanda Tupiná, também sou psicóloga clínica e hospitalar. Eu sou especialista em neuropsicologia, cuidados paliativos e comunicação de situações difíceis. E também sou doula da morte, que é uma profissão um pouquinho diferente. E atuei durante 11 anos dentro de um hospital geral, 9 anos também com pacientes renais crônicos, e atualmente eu estou exclusivamente na minha clínica, né? Mas o público ele continua ainda sendo também pacientes enlutados, pacientes, né, com alguma doença assim, que veio do hospital, né, ou alguma questão procurada por conta disso, né? Então eu falo que o hospital ele me acompanha, mesmo não estando mais nele. E eu e a Jana, a gente tem um podcast, como a Fernanda falou, né, que é o Café com Vida, que é um projeto nosso desde 2023, né, Jana? 2023. Toda semana, né, gente? Não, Desculpa. uma vez ao mês Uma ao vez vivo, ao mês ao mas vivo, toda isso. semana a gente posta os conteúdos. É isso mesmo, convido vocês, gente, mais uma vez, sigam, se inscrevam no canal das meninas, porque é muito bom. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo aqui. É uma alegria enorme ter vocês aqui com a gente. Esse tema saúde mental, a gente estava conversando nos bastidores aqui, é um tema atualíssimo, na verdade, e principalmente também para as mulheres, né? Sim. E eu queria começar com você, Amanda. Existe um termo que chama carga mental, muito hoje falado, a carga mental, que é um excesso de responsabilidade que cai sobre as mulheres. Isso impacta na saúde mental? Como você enxerga essa situação? Com certeza, Fernanda. Assim, a mulher ela tem uma cobrança maior do que os homens, né? Ela tem um papel na sociedade diferente, né? Então, e não só de papel social, mas também questões hormonais, biológicas, né? Eu falo que o relógio da mulher ela é diferente, né? Ela é um relógio mais apressado. Isso que eu ia falar, com certeza mais acelerado. Sim, mais cobrado, né? Então, assim, a mulher ela tem naturalmente uma sobrecarga muito grande, né? E isso impacta diretamente na saúde mental, porque a gente não consegue dar conta de tudo.
né? Assim, alguma coisa fica, e daí existem as cobranças, existem as questões, então a mulher ela acaba adoecendo muito mais do que os homens, mas também pedindo mais ajuda. A mulher adoece mais, mas ela também consegue pedir mais ajuda. Não são todas, infelizmente, a questão de saúde mental ainda, né, tem um tabu, um estigma muito grande, mas a mulher ela procura mais ajuda, procura mais médico de forma geral, né, se cuida mais, e ela procura também a questão do cuidado emocional, do cuidado mental, então, mas é um dado muito preocupante, né, essa sobrecarga. Ela tem que dar conta do trabalho, ela tem que dar conta de casa, né, dela, dos filhos, dos afazeres domésticos, né? Essa ainda é uma realidade. Mesmo quando tem ali alguma rede de apoio, ela ainda existe uma sobrecarga muito maior nas mulheres. Mesmo porque, mesmo tendo a rede de apoio, ela tem que pensar e organizar tudo isso, né? Eu tenho lá alguém que me ajuda em casa, o meu marido me ajuda, mas eu tenho que organizar. Ela é a grande comandante, né? A comandante. E isso despende de uma energia, né? Muito grande e acaba dando até ela é colocada como uma, né? Nossa, a mulher é muito forte, né? Guerreira! Nossa, né? Gente, como isso a super mulher, né? Mas isso não pode. A gente tem que quebrar isso, né? Porque as mulheres, elas sentem isso na pele, né? Então, é claro que as questões, elas precisam ser, assim, melhor administradas, eu falo. Porque senão a gente vai ter um número muito maior ainda de mulheres adoecidas. E, Janaína, você acha, essa questão ainda da saúde mental em si, você acha que precisa ter uma educação sobre saúde mental? Sim, importantíssimo, porque até muito pouco tempo a saúde mental, cuidar da saúde mental era vergonhoso, né? Eu vou pro psicólogo, então você é louca. Eu preciso do psiquiatra, mais ainda, mais ainda, né? Muito preconceito. Hoje tem se falado muito nesse cuidado de saúde mental, mas é um falar que não tem muito essa educação, falar com... Sem profundidade. Sem profundidade, né? A gente não vai realmente a fundo no sentido daquilo. A gente precisa, assim, cuidar, mas por quê? O que é cuidar da saúde mental, né? E aí as coisas vão se confundindo entre essa questão, né, do autocuidado, que vai virando um peso também, mais um peso para a nossa vida. Então, é um tema que tem que ser muito falado, mas de forma... leve, mais cuidadosa. E talvez mais com exemplos práticos, né? Inserido mais também. Da mesma forma que eu preciso cuidar do meu rim, que eu preciso tomar mais água, que a gente fala isso com naturalidade, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Existem ainda muitas piadas, né? Então, assim, nunca se falou tanto em saúde mental, mas também nunca se esteve tão doente. E a gente ainda, infelizmente, né, mesmo tendo mudado esse cenário que a Janaína falou, ainda existe muito preconceito, né? E por parte também de profissionais e por parte de pessoas, assim, extremamente conscientes ali, pessoas que têm uma formação e mesmo assim ainda associa a uma coisa vergonhosa, a uma loucura, né? E isso afasta uma frescura, sim, principalmente quando é com homem também, né? Então, homem não pode, então é algo vergonhoso. Dos dois lados é um peso, né? Sim. E às vezes fica essa coisa de a gente reconhecer as limitações, né? Fica parecendo que é fraqueza. Sim. Né? Eu não dou conta, né? Nossa, eu tô pirando, não dou conta. E aí, procurar ajuda, ela sente até vergonha de procurar ajuda, porque todo mundo dá conta, eu não dou conta. Sim. Né? Então fica essa culpa, né? A gente vê nas redes sociais essas influencers, né, que fazem tudo, que cuidam da perfeita. casa. Nossa, linda, maquiada, toda produzida e... E eu aqui, desse jeito. Então, essa pressão é muito grande, né? E aí eu acho que, para mim, funcionou muito pensar assim, não, eu preciso de ajuda e eu vou ter que ter coragem de assumir esse meu posicionamento, procurar ajuda e me dedicar a isso, né? Procurar um psicólogo, um psiquiatra e investir tempo, né? A disponibilidade, né? Acho que teria que ser mais ou menos assim. É que né? o assumir a vulnerabilidade dói. Né? A verdade é essa. A gente quer ser perfeitona. E quem não é vulnerável? Exatamente. Todo mundo. Mulheres maravilhas, né? Fomos criadas para dar conta de tudo. E assim, gente, como que vocês podem falar pra gente que as pessoas podem diferenciar
um cansaço mental, de um esgotamento. Existe, assim, um sinal de alerta que as pessoas podem... Nossa, isso aqui não tá normal. Não tá normal. Existe isso? Sim. De um adoecimento, você fala, Exatamente. né, Fernanda? Eu acho que cansada todo mundo tá. Então já é o normal. Já é o normal. Né? Ansiosa, né? A questão da ansiedade, a gente faz natural, é natural nosso. Mas existe hoje uma preocupação, porque realmente as pessoas elas estão doentes, né? E a gente precisa prestar atenção do que é isso, né? O cansaço, ele passa. Então, você está cansada, você vai, descansa e depois você acorda revigorada. Né? Quando você adoece, realmente, é uma coisa crônica. Né? É uma coisa que você percebe que mesmo você descansando, mesmo que você dormindo, você não acorda bem. Né? Que você está fadigada, que você é uma exaustão que não passa, que você está... com uma maior irritabilidade, então a sua paciência tá diminuída, você não consegue muito interagir com a sua família, com os seus amigos, né? Fica uma questão muito distante. Né? A questão do celular, da tela, né? Da tecnologia, que hoje está cada vez mais forte, né? A gente usa muito, né? Quanto mais tempo passa, mais tecnologia a gente vê, ela também influencia muito. Então, as pessoas, elas se prendem ali e muitas vezes não é nem consumindo algum conteúdo, né? Elas estão simplesmente existindo. Passando. Scrolling ali, né? Não sabe nem o que está curtindo, não sabe nem o que está consumindo, não sabe nem o que está vendo, né? E daí, isso demonstra um adoecimento, né? Essa pessoa, ela não consegue mais ser produtiva, ela não consegue descansar, ela não consegue interagir com o filho, com o marido, com os amigos, no trabalho que ela amava, ela fica mais irritada, ela se sente insatisfeita, né? Então, tudo isso, né, a insônia ou o aumento do apetite, né, de uma forma muito descontrolada, ou você deixar de comer, né, toda essa mudança comportamental por um tempo, né, aí estendido, é um sinal de alerta. Lapsos de memória também são muito comuns. Sintomas físicos começam a aparecer, né? Palpitação, nossa, meu Deus, será que eu vou infartar? Dores no corpo. Então, são várias coisas que passa para o físico, né? Esse esgotamento. Sim, as crises de ansiedade começam a ser frequentes. Aí eu estou indo trabalhar, de repente eu vou chegar no meu trabalho, eu já começo, né, transpirar demais, a minha mão fica gelada. Então, são várias as coisas que vão acontecendo e que a gente precisa estar atenta. Né? O nosso corpo fala com a gente o tempo todo. E é importante dá sinais, né? Ele dá sinais. Esses sinais, eles são muito importantes. Eu falo que bom que nosso corpo ele responde a isso. Porque são sinais de alerta. Se fosse silenciado, talvez a gente não percebesse. Né? Então, a gente tem que prestar atenção. E o triste de tudo isso é que, assim, as crises de ansiedade, que é o principal, elas estão cada vez maiores. E as pessoas, que geralmente ali, né? Como a Jana falou, é uma palpitação, uma falta de ar. E daí as pessoas geralmente associam isso com doenças físicas, né? E elas procuram um médico, elas procuram um pronto-socorro, daí fazem os exames, vê que tá tudo normal, porque a parte, né, dos transtornos mentais, eles não saem em exame. Não tem um exame de imagem, não tem um exame de sangue para comprovar. Né? E muitos profissionais ainda falam para as pessoas, olha, não é nada. Né? É psicológico, não é nada. Né? Então, assim... Psicológico não é nada. Não é nada. Essa é uma fala e sendo assim... Olha a grandeza disso, né? Então, assim, olha, tem que olhar para um outro lado. Não é biológico, não é... Na verdade, acaba misturando tudo. Porque uma coisa interfere na outra. Né? Mas, assim, as pessoas, o corpo dá sinal e as pessoas vão ver que não é nada físico, de uma doença, não estou infartando, né? Então, meu coração está tudo bem. E elas deixam de procurar ajuda. E mesmo quando o profissional orienta, olha, não é nada físico, né? Você está com um problema emocional, a gente precisa cuidar disso. Como nós não temos muito essa educação, as pessoas seguem procurando, não, esse médico não sabe de nada, então eu vou para um outro especialista. Mas você tá achando que eu tô louco? Mas esse médico, meu Deus, eu vou morrer e ele não tá me medicando. Sim, não tá, procura. E vai trocando de profissional, mas tem muita dificuldade de procurar um psicólogo, um psiquiatra. Então, a gente percebe muito isso. E param de procurar profissional porque geralmente acaba medicando esses sintomas. Né? Então, algum desses médicos acabam passando algum remédio,
né? Ou algum médico, ou algum vizinho, um amigo, né? Eu tomo um remedinho que é bom, e daí você começa a usar um remédio, né? Que talvez não seja o certo para você, o seu corpo silencia aquele sintoma e você continua doente, né? Mas você não está cuidando dessa parte. E voltando, assim, para o nosso tema mulheres, que a gente até já começou um pouco falando sobre isso, essa questão das mulheres se cobrarem demais, elas têm que ser perfeitas em tudo, trazendo essa carga gigantesca. Como ressignificar isso? Não é do dia para a noite, né? É uma questão É um processo. É um processo. É um processo... social até, né? Social. Na verdade, é um problema de saúde pública, envolve todo mundo, né? É algo a ser visto, tanto a saúde mental, mas principalmente a questão da saúde mental da mulher, porque os dados, eles não mentem. Né? As mulheres, elas estão mais afastadas por ansiedade e depressão, elas tentam maior suicídio, né? Ela até, tanto o suicídio em qualquer período da vida, quanto o suicídio materno, né? Que é uma coisa pouco falada também, porque a questão da maternidade mexe com várias questões da mulher e ela ainda tem que dar conta, muitas vezes, de tudo sozinha, porque a vida do marido geralmente continua a mesma, né? Trabalho, volta rápido e vai, e continua. E a mulher não. E entre outras várias questões, assim, né? Então, assim, a gente tem que ter um olhar mais acolhedor para essas mulheres, porque isso precisa mudar, porque senão não sei o que vai acontecer. Se você pensar muito, você fala, o que será que vai acontecer? Porque é uma resposta ainda que ninguém tem, né? Porque tudo é muito novo, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a ressignificar isso desde a infância. Sim. Então, com os nossos filhos. Por que eu vou falar para minha filha que ela tem que se comportar diferente do meu filho? Por que ela tem que... Ela não pode gritar e o menino pode. Ela tem que ficar sentada comportadinha, com a perninha fechada. Ela tem que me ajudar a lavar a louça e o meu filho não. Então, são várias coisas que nós mesmos embutimos nos nossos filhos, né? Na menina e no menino que está vendo que essa menina precisa fazer tudo isso, né? Então, a gente precisa mudar isso também. Sim. A menina tem que falar mais baixo, até a simpatia. A menina tem que ser mais simpática que o menino. Ai, sorri. É uma cobrança social. E nós crescemos com isso. Quem nunca ouviu isso, né? Desde pequena. Olha, você é menina, você não pode fazer isso. Você é menina, você tem que ajudar a mamãe. Você não pode sentar assim, você não pode pôr essa roupa. Você, né? Então, a gente... Nada pode, né? A gente constrói isso e está embutido em nós. Então, hoje, adultas, a gente pensa que nós que temos que chegar em casa e lavar a louça, e eu não vou pedir pro meu marido, porque, coitado, ele está cansado, ele trabalhou tanto, né? Eu que tenho que educar o meu filho, porque esse é meu papel, o meu marido vai prover financeiramente, sendo que eu também estou fazendo isso. Isso é nosso. E a gente tem que mudar esse pensamento ali na infância. Na infância, nas escolas, né? Falando de saúde mental, porque a gente percebe que fala-se muito de saúde mental quando todo mundo já está adoecido. Né? Então, como uma prevenção, realmente, como uma promoção de saúde. Então, o que dá para fazer, né, naquele período para que aquela criança ela cresça, né, de uma forma mais saudável. Né? Então, isso tem que ser falado a todo momento nas faculdades, nos cursos, né? E nas empresas, que agora até é lei. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar atento, porque não é assim, a gente não pode só ficar tratando doenças, né? A gente tem que prevenir essas doenças. E como é muito cultural, essas mudanças, elas não são, né, como eu disse anteriormente, do dia para a noite. É um trabalho de formiguinha. A gente tem que estar ali, né, insistindo para que essas mudanças elas ocorram. Porque tem que iniciar. Tem que iniciar e galgando, né? A mulher, ela tem uma questão, principalmente por conta da maternidade, muito grande. Porque quando chega essa parte, geralmente, ela deixa muitas coisas, né, para cuidar ali da família. E ela acaba, muitas vezes, quando volta, sendo mandada embora. Ou tendo que sair por algum outro motivo, né? E ela perde essa questão social. Ela fica ali só nessa questão realmente familiar. E depois, para ela voltar, é muito complicado, é muito difícil. Né? Então, assim, até mesmo se acontece um divórcio no meio de tudo isso, né? Quem sou eu? Para onde que eu vou agora? O que eu sei fazer? Então, assim, eu acho que também ter um estímulo para essas mulheres elas continuarem estudando, né? Continuarem se dedicando, porque
assim, um cuidado com essa mulher, realmente, né? Um olhar voltado para a mulher, né? Para si, na verdade, si, né? O autocuidado, né? O autocuidado. Exatamente. E Janaína, queria te perguntar, a gente também já comentou um pouco sobre isso, sobre essa questão das redes sociais, né? Comparação, o tempo todo ali, né? Na palma da mão, aquela vida ideal que não é igual à minha, né? E isso afeta a saúde mental, assim, de uma forma impactante. E tudo é muito novo, porque se a gente for fazer um recorte de 20 anos atrás, isso não existia. Não. E 20 anos é logo ali, né? E hoje, como que você coloca isso para as mulheres não caírem nessa armadilha? Que aquilo não é verdadeiro, né? Olha, é muito difícil, porque por mais que a gente tenha consciência de que aquilo não é real, quando nós olhamos aquilo, a gente sente um desconfortozinho, né? Então, isso é posto, é da nossa geração isso. Mas eu acho que tudo começa com o autocuidado, com o autoconhecimento. Então, eu olho para aquilo, eu vejo, por exemplo, aquela mulher linda, loira, alta, magra, e eu falo, poxa, eu queria ser aquilo. Mas se eu me conheço, se eu sei que eu não vou conseguir ser magra, loira, com aquele cabelo, né? Se eu me conheço, me valorizo e me amo, aquilo não vai me afetar. Sim. Né? Então, assim, eu vou começar a olhar para aquilo e falar, poxa, que desnecessário, que futilidade. Então, tudo vai desse autocuidado mesmo, né? Mas é do autocuidado real. Como a gente falou aqui, O autoconhecimento acaba te blindando disso, isso, né? autoconhecimento, autoaceitação. Né? A gente precisa se conhecer de onde eu vim, o que é valoroso para mim, o que realmente importa, porque daí é nisso que eu vou me apegar, é isso que vai me proteger, e não aquilo que eu estou vendo ali. São relações mais sólidas, né? Relações mais sólidas. Isso, o que eu gosto, o que faz bem para mim? E não ficar nessa... Para de seguir, né? Seria uma grande... grande conselho, né? Eu Para de seguir. Eu percebo esse movimento, sabia? Tem muitos pacientes que já falam, nossa, eu diminui muito o tempo de A tela. gente tem que fazer uma limpa, né? Exatamente. Uma faxina. Eu fiz uma faxina nas minhas redes sociais, eu diminuí o tempo de tela, eu já estou percebendo esse movimento. As pessoas já estão se dando conta de que isso não é benéfico. Né? Que a gente precisa olhar mais para nós mesmos. É claro que ainda está vindo, né, essa criançada, os jovens muito ali, né? Que eles vêm nativos digitais, né? É de Sim. uma outra roupagem ali de uso de tecnologia perigosíssima. Sabendo fazer tudo, né, na tela. Exatamente. Mas na rede social, a gente coloca só o que a gente quer colocar. Sim. É um recorte. É um recorte. Recorte positivo. É. Porque quem faz recorte negativo é julgado. Sim. Nossa, você viu aquela pessoa só reclama. Sim. Você coloca ali, sei lá, 1%, 5% da sua vida e geralmente de uma forma muito distorcida. Né? Tem vezes que tem um casal ali que o casal tá brigando, de repente eles fazem uma foto bonita e colocam, delícia de tarde com o meu amor. Então, assim, é tudo assim, você conta uma história, né? É uma história contada. Então, a gente tem que ter isso muito consciente. Se a gente pensa que aquilo lá é a vida real, a gente fica muito frustrada realmente, né? Achando que a nossa vida é insuficiente e a vida do outro é maravilhosa. Então, eu acho que essa faxina, né? Você parar, você seguir realmente pessoas que têm conteúdo que você quer consumir, né? Te agregam, né? Te agregam. Teve uma época que eu parei de seguir, nossa, muita gente. Eu falei assim, deixa eu fazer uma limpa aqui, porque você vê realmente, é uma comparação de corpo, comparação de vida financeira, tipo, aquela pessoa faz tantas viagens, não sei, né, a casa é maravilhosa, e você sempre acha que a sua vida é insuficiente, né? Então, você vai ficando, né, nossa, poxa, né, eu dou tão duro, eu faço tanta coisa, eu não consigo aquilo. Então, eu acho que a questão, é um autocuidado você se blindar, você colocar limites, né? E a rede social, hoje em dia, ela precisa ter limite. Desde as crianças, né, com questão de tela, porque é um perigo, até mesmo em questão de pornografia infantil, Sim. até mesmo em todas as outras fases aí do ser humano. Né? Então, a questão do limite. E essa coisa, assim, da limitação, fora das redes, vamos dizer assim,
a gente também tem que aprender a falar não, né? Sim. De repente, no trabalho, vai sobrecarregando. Né? A gente fala muito dessa questão. A gente debate muito sobre isso na Procuradoria da Mulher. Falar não, porque às vezes ela acha que ela tem que dar conta de tudo. Sim. E nem sempre, né? Precisa dar conta de tudo, né? Forma alguma. A gente acha que todo mundo dá conta de tudo, né? E seria saudável, então, eu acho que saber também, né? Lidar com limites e saber falar não. Quando a gente sabe o nosso papel, né, o porquê que a gente tá, né, naquele lugar, sim, eu acho que é mais fácil colocar esses limites. Não, o meu papel é esse. Na psicologia a gente via muito, principalmente sim, dentro do hospital, né? Então as pessoas confundem muito os papéis. Um exemplo assim que acontece muito dentro de um hospital o paciente do quarto tal tá lá chorando, precisa de vocês lá. Tá tendo um chilique, precisa de vocês lá. Engloba tudo. Isso não é real, né? Qualquer profissional dentro de um hospital precisa saber acolher, precisa saber escutar, né? Ouvir aquele choro e depois, né, a gente vê a real necessidade, mas aí tudo. E se a gente vai... tá chorando, então eu vou. Tá triste, então eu vou. Meu Deus, quando eu vou fazer o meu trabalho real ali, né? Então a gente precisa ter consciência do nosso papel, do que precisa ser feito para a gente colocar limites. Né? Saudáveis, isso em tudo, né? No trabalho, dentro de eu casa, acho que daí entra muita questão de você saber o que você está fazendo, você ter autoridade naquele assunto. Né? Então, assim, você estudar para aquilo, você sabe, porque você só falar não vou. Não, a pessoa é folgada, né? A pessoa não está querendo trabalhar. Você não pode só falar um não. Você tem que explicar o porquê que você não vai fazer aquilo, porque muitas vezes realmente a pessoa desconhece. Quando eu entrei no hospital, eu lembro que as pessoas elas sabem, dá a notícia do óbito para aquela família. Não, psicólogo não dá notícia do óbito, né? A notícia do óbito é só médico que pode dar. É ele que tem autoridade para isso, para explicar algumas questões. Então, assim, eu tenho que explicar para aquela pessoa por que eu não vou e não simplesmente falar não quero. Né? Então, a gente precisa colocar esses limites realmente na nossa vida profissional, porque senão a gente vai abraçando tudo. De repente, um trabalho que era legal, você começa a ser também improdutiva, porque você não dá conta de fazer as coisas e você também não serve mais. Inclusive, aqui a gente teve um evento de Dia das Mulheres que promovemos aqui para as servidoras, e a gente levou essa reflexão para elas, tenham hobbies. Por quê? Porque a mulher não tem hobby, né? O marido joga bola, sai com os amigos, vai num bar que seja, e a mulher, se ela pensa num hobby, ela já se cobra. Não, mas eu não posso. Ou quando ela vai em algum lugar, leva o filho. Então, a gente trouxe para as mulheres aqui da Câmara, para as servidoras, justamente nessa questão do peso, do falar não, para elas, falando, gente, vocês também podem. Vocês podem descansar. Né, Fer? Exatamente. Vocês precisam ter esses momentos de lazer seus, né? Não sempre fazendo por alguém, ajudando alguém, junto com alguém. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Eu acho que isso vem mesmo dessa cultura que a gente carrega desde a infância, né? Já está intrínseco. Então, se sobrar tempo, eu faço algo para mim, mas como que eu vou fazer? Vou deixar meu filho? Né? Então, essa mudança de comportamento, de olhar, esse autoconhecimento. Olha, mas eu estou tão esgotada, se eu sair tomar um café com uma amiga, já vai me fazer bem. Tudo parte desse olhar para nós mesmos. E, ao mesmo tempo, tem mulheres que o hobby dela é sair andar de bicicleta com o filho. Então, não é regra. Eu preciso deixar meu filho em casa. Né? Não, para mim, me faz bem sair com o meu filho. Então, tudo tem que partir desse olhar pra gente mesmo, pra dentro. Desse o que eu gosto, né? Aí, todo mundo hoje joga beach tênis. Eu vou jogar beach tênis, eu odeio areia, eu tenho que jogar beach tênis? Não. Então, às vezes, a gente vai muito no modismo, se cobra muito. A gente precisa se conhecer. O que me faz bem? O que me faz feliz? Eu acho que tudo vem desse ponto mesmo. Uma pergunta importante a ser feita é assim, o que você gosta? Quando você pergunta isso pra mulher... Você de verdade, né? Geralmente ela fala assim, eu gosto de assistir isso com meu filho, eu gosto de cozinhar isso pro meu marido, eu gosto de... Né? Qual que é a sua pizza preferida, né? A gente pede isso. Fala assim, a mulher, ela não consegue, mas ela não lembra... Ser ela, do que ela gosta, né? Então, é muito importante que a gente faça essas reflexões sobre quem sou eu. É claro que
durante a nossa vida, a gente passa por transformações e a gente muda. Antes eu gostava disso, antes disso fazia sentido, hoje em dia não faz mais. Mas é importante esse autoconhecimento, essa autorreflexão em todos os momentos da nossa vida, para que a gente não se esqueça, né? Até mesmo quando a gente ama muito a outra pessoa, quando a gente ama muito os filhos, os maridos, os pais, né? Tudo, a gente precisa ter esse cuidado com a gente, né? Então, assim, porque senão você vai se anulando e daí você vai sumindo daquela relação, né? E daí realmente você adoece. Daí cadê essa mãe? Né? Cadê essa esposa? Chega uma cadê hora que essa não profissional? sabe o sabor que gosta, né, da não pizza. sabe. Né? Isso é muito triste. Comum, é muito, né? é Então, muito assim, comum. antes de, até como um ato de amor ao outro, né? Assim, eu amo tanto o outro que eu preciso me cuidar. Né? Então, assim, eu só posso cuidar verdadeiramente do outro se eu tiver esse cuidado comigo. Né? Porque senão eu vou sumir. Né? E isso é muito triste. Então, nessa questão também, eu acho que a família, né, e quem rodeia a gente, acho que dá para contribuir com tudo isso, né? Com certeza. Ajudar nessa questão, né, de compreender já é um bom caminho, né? É isso mesmo. De parceria, De parceria, né? A comunicação de entender. dentro de casa. Eu acho que muitas vezes a comunicação dentro da própria casa ela acaba sumindo. Né, por tantas coisas, tanto também pelas telas, mas também por tanta sobrecarga de todas as partes, né? Então, a família ela acaba se desconhecendo, né? Então, precisa voltar a ter comunicação e, principalmente, uma comunicação, assim, certa, porque essa comunicação muitas vezes tem ruídos de cansaço, de problemas externos, de trabalho, então você não consegue se comunicar direito, então tá tudo bem sim, vai dormir, né? Então, assim, reforçando a importância, né, das pessoas falarem com o parceiro, né, o que elas estão sentindo, né, como elas estão se sentindo, eu não tô bem, mas por que você não tá bem? Não aconteceu nada, então deixa eu te contar como eu estou me sentindo, né? Então, essa conversa, essa explicação, se tá tendo alguma crise de ansiedade, explicar, se for ao médico, né, que aquele companheiro, né, entenda o que está acontecendo, entenda um pouquinho sobre aquela questão para poder ajudar, porque senão ainda fica como uma coisa muito superficial, e não é uma coisa muito profunda. Né? Então, tem que ter essa parceria, porque sozinho a gente não consegue nada. E é justamente, vem uma pergunta que eu queria fazer para vocês. E como aprender a pedir ajuda? Porque a gente não aprende isso, né? Não aprende. Não aprende. Vem dessa coisa, né, de que eu dou conta de tudo e se eu for pedir, eu vou estar sendo falha. Mas tudo parte disso mesmo, do diálogo, dessa abertura, né? De falar realmente, o que a Amanda falou descreve isso, porque se eu converso com o meu parceiro, se eu falo como eu estou me sentindo, se eu falo da minha sobrecarga, se eu falo sobre isso com a minha mãe, com o meu filho, né, com as pessoas que me cercam, daí já fica mais fácil. Olha, eu tô assim, e eu acho que se a gente fizer dessa forma, vai ficar mais fácil para mim. Eu acho que se a gente sair para dar uma caminhada e né, vou me aliviar e a gente vai pôr o papo em dia, a gente vai conseguir fazer a organização da casa juntos, você me ajuda a pensar. Então, assim, a gente precisa abaixar a guarda, entender que a perfeição não existe, né, que nós somos falhos, que a gente precisa do outro. Isso vem dessa cumplicidade. Se é um relacionamento ruim, onde não existe essa troca, eu não vou conseguir pedir ajuda. Porque eu vou pedir e o outro vai falar, você está de brincadeira comigo. Né? Isso aí é papel seu. Então, tudo depende. A gente precisa arrumar, né, as coisas, ter uma relação saudável de conversa, de amizade, de troca, para a gente conseguir pedir essa ajuda. A gente não vai pedir ajuda para alguém que a gente não tenha uma boa relação, uma confiança. Né? E como é cultural essa questão de pedir ajuda, a gente também tem que ter paciência com o outro, né? Porque a gente aprendeu que isso é errado. Então, tem vezes que em uma conversa, uma única explicação, a pessoa ela não vai entender. Ela não vai conseguir te acolher. Então, ela não vai conseguir te ajudar. Então, talvez seja o momento de uma ajuda profissional também. Né? Alguém que consiga te escutar, alguém que consiga te compreender e até te orientar em como que essas conversas devem acontecer dentro de casa, né? De que maneira explicar. Porque a gente aprendeu que isso é errado. A gente aprendeu que tem que dar conta de tudo. A gente aprendeu que é frescura, né? Então, não é tão fácil
também culturalmente para desconstruir isso. Né? Então a gente tem que ter paciência, né, com amor e cuidado, né? Falar assim, ó, eu vou te explicar o quanto de vezes que eu não escutei a pessoa falando assim, eu achei que isso era frescura até acontecer comigo. Principalmente de homens, falas masculinas. Né? Até eu pensar que estava morrendo e descobrir que era uma crise de ansiedade. Né? Ou a questão até mesmo de suicídio, né? Até acontecer algum caso dentro da minha família, com alguém que só sorria, né? Que estava sempre feliz. Então, a gente achava que era uma besteira, e a gente percebe o quanto que isso é um problema sério. Então, assim, é algo a ser desconstruído, e é uma tarefa de todos. Né? Então, tem vezes que quem está dentro da sua casa, mesmo que te ame, ela não vai conseguir entender por que, de repente, isso, né? Por que, de repente, você não está bem. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Não precisa acontecer um trauma, não precisa acontecer uma tragédia para que você passe a precisar de ajuda. A sobrecarga, né? O acúmulo de funções, questões biológicas, hormonais, orgânicas, tudo isso influencia. Então, assim, tem vezes que a outra pessoa, ela realmente, de início, ela não vai entender. Então, se você puder tentar uma ajuda profissional por algum lado, né? Para que você consiga ser escutado, para que você consiga, né, cuidar dessa parte. E para as mulheres que acham que não tem tempo, eu não tenho tempo de cuidar da minha saúde mental, vocês poderiam falar assim, gente, vocês podem fazer isso, aquilo, sabe? Como iniciar? É um tema bastante complicado esse, porque a maioria das mulheres realmente não tem tempo, né? É uma verdade, né? É uma verdade, não é, eu falo que não tenho tempo. É lógico que muita gente arruma desculpas, mas a grande maioria das mulheres não tem tempo mesmo. Então, é essa reorganização, né? O pedir ajuda, o olhar para si, por exemplo, o que eu faço que me dá prazer? O autocuidado hoje é muito voltado para a estética, para isso, para aquilo, mas eu vou prestar atenção. Por exemplo, eu tenho que me cuidar e eu não posso comer açúcar. Mas o autocuidado, para mim, é num dia de muito cansaço eu pegar e fazer uma panela de brigadeiros e comer aquilo. Aquilo vai estar sendo benéfico naquele momento para mim. Sabe? Observar, é lógico que isso não vai virar uma constância, né? Mas eu entender o que eu preciso. Então, aí eu vou arrumando espaços. Eu deixo de fazer alguma coisa para o outro, né? Desde que não seja, que eu não vá me sentir mal com isso, não vou estar ultrapassando alguns limites. Isso aqui é minha obrigação, eu tenho que fazer. Mas eu faço um pouquinho menos e começo a olhar para mim. Então, eu gosto de caminhar, eu vou dar uma caminhadinha. Eu gosto, não sei, descobrindo os nossos gostos e fazendo aos poucos. Eu gosto de ir ao supermercado sozinha. No supermercado, isso. Coisa assim. Descobrindo Simples, pequenas exatamente. coisas. Porque às vezes a gente fica voltado no que é tão Grandioso, mirabolante. né? Eu preciso fazer Eu não pode massagem, pensar. eu preciso fazer yoga. Não é nada disso. Né? O que me dá prazer? Ir ao supermercado. Olha que tem gente que adora. Ou não Exatamente. fazer nada. Não fazer nada. Se permita, se né? permita Deitar ser no improdutiva. sofá e assistir uma série. Ai, que coisa gostosa. Assistir um pedacinho da série. Que Mas tem. essa questão também do não ter tempo, ela também é muito relativa. Porque tem vezes que a gente acha que não tem tempo, né? E o tempo, existem tempos diferentes, né? O tempo do relógio, aquele tempo que corre, e o tempo da entrega. Né? Tem vezes que é melhor você fazer algo ali durante 15 minutos, mas você está por inteiro, você está prestando atenção no que você está fazendo, Qualidade. do que você falar assim, não, eu precisaria de 1 hora, né? E eu não tenho esse tempo. Não, faça 15 minutos, né? Mas faça de verdade. Tem até uma ferramenta na rede social, né? Hoje em dia eu acho que, não sei se todos os celulares, mas eles dão os relatórios de tempo de uso, né? De cada aplicativo. Tem. Né? Instagram, Facebook, ou se não, né? YouTube, etc, etc. Tem vezes que a gente fala que não tem tempo, daí você vai olhar esse relatório, você ficou Visualiza. 3 horas né, na rede social. Então, assim, será que eu realmente não tenho tempo? Eu estou tão cansada que eu não consigo reorganizar a minha rotina. Então, é realmente uma questão, né, de olhar para si, se conhecer e você começar com pequenos passos. Né? Então, assim, não se cobre tanto. Então, se você quer, eu queria tanto voltar a fazer um esporte, eu queria tanto...
voltar a ler, mas, né, não consigo, eu começo e não consigo continuar, parece que eu não presto atenção. Vamos aos poucos. Né? Então, assim, se está difícil financeiramente, né, tenta começar com uma caminhada. Se você não gosta de ir sozinha, tenta chamar uma colega, alguma pessoa para ir com você, ou vai com o seu cachorro. A questão da leitura, né? Não se cobra, eu tenho que esse ano ler 10 livros. Não, né? Vamos ler 5 páginas por dia, vai anotando, né? Então, você tem que ser reintroduzida a essa rotina, porque eu falo que, principalmente a mulher, ela coloca todo mundo na sua agenda e a hora que ela vai ver, o nome dela não está nessa agenda. Então, como um compromisso, eu tenho um compromisso comigo, né? Então, se o meu chefe pede uma reunião de urgência, eu vou conseguir me reorganizar. Né? Se falta alguma coisa dentro da minha casa, eu vou conseguir me reorganizar para fazer aquilo. Por que eu não vou conseguir me reorganizar para colocar o meu nome nesse espaço? Né? Então, deixar um espaço para que você possa fazer coisas que são suas. Né? Então, esse resgate realmente do que é seu. Isso é um processo. Isso é um processo, precisa de compaixão, precisa do apoio do outro, né? Precisa realmente de muitas coisas. Autocompaixão, eu acho que é fundamental, né? Eu olhar para aquilo e me acolher mesmo. Olha, eu sou assim, eu preciso disso. A gente se amar um pouquinho, amar o que nós somos, né? E as pessoas, a nossa história. As pessoas têm confundido esse autocuidado com questões externas. Né? Então, assim, eu estou super cansada, eu me olho no espelho e vejo uma aparência que eu não gosto. Né? Então, em vez de eu reorganizar ali, tentar me cuidar, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma profissional para melhorar a minha fisionomia. Porque pensou eu aparecer desse jeito? Então, assim, ela vai e ela faz, coloca alguma coisa. Não, de maneira nenhuma sendo contra isso, não. Eu acho que faz parte, cada um sabe aonde cuida. Mas muitas vezes acaba sendo uma fuga, né? É só esse o cuidado. Então, você cuida do externo, você finge que tá tudo bem, é como se fosse uma maquiagem, né? Mas e dentro? Né? Você teve esse investimento de tempo e dinheiro com você? Né? Então, você se olha no espelho, você olha realmente uma aparência ali mais que você gosta mais, mas você ainda continua triste, você ainda continua vazia. Né? Então, a gente parar para pensar, será que esse é o primeiro cuidado? Né, da estética, e hoje em dia o que as mulheres estão gastando, até mesmo fazendo financiamento, fazendo empréstimos para fazer procedimentos que hoje em dia estão caríssimos, é muito grande. É uma realidade essa. Amanda, isso que você falou da aparência é tão importante, porque assim, a gente está muito preocupado com o que o outro pensa de nós, né? Então, tem dias que eu olho para mim e falo, meu Deus, olha a minha olheira, olha como eu tô. Eu vou e passo maquiagem e vou trabalhar e as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, como você tá bonita. E daí tem dia que eu olho no espelho e vejo a olheira e vejo as rugas, eu falo, mas é lógico, eu tenho 50 anos, né? A gente vai envelhecendo e vou pro trabalho sem maquiagem e vou feliz, porque eu não precisei ficar lá rebocando. E daí as pessoas olham para mim e falam assim, você tem alguma coisa? Nossa, você tá com uma cara de cansado. Não, essa sou eu e hoje eu tô num dia ótimo. Né? Tô me permitindo ser eu mesma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa cobrança, né? O que o outro enxerga. A gente tem que se preocupar com até nós que ponto mesmos. O outro pode afetar a gente, né? Os comentários. Porque tem muita gente desagradável. Tem gente que só abre a boca para fazer comentário desagradável. Sim, principalmente na internet também, né? Sim. Então, qualquer deslize ali, você leva, né, chinelada. Então, eu falo assim, a gente tem que tomar aquela questão do blindar, né? Blindar na internet, blindar tem vezes que amigos que só diminuem a gente, né? Que você fala alguma coisa, fala, nossa, mas só... Né? E a pessoa, eu tô assim, tá, você que parabéns, né? Que legal, o meu é isso. Né? Então, essa questão realmente da comparação. Senão a gente vai adoecendo. E, assim, faz o seu. Né? Faz o seu. Exatamente. Olga, quer? Continuando? Então, eu acho assim, que uma dica grande aqui que eu absorvi é que a gente tem que olhar primeiro pra gente, né? Sim. Conhecer, né? E é uma dica valiosa, né? Com certeza. E assim, pra gente fechar o nosso super bate-papo aqui, se vocês pudessem deixar uma mensagem para essas mulheres que estão nos ouvindo ou nos assistindo, para que elas, justamente isso, olhem para si, fiquem à vontade. Eu acho que
que é isso, né? Reconhecer o nosso valor, olhar para a gente, olhar para a nossa história, de onde eu vim, olhar para a nossa caminhada. Se a gente para pensar, a gente não costuma fazer isso, né? Olhar para a gente vai descobrindo tanta coisa bacana, olhar para a história da nossa família, de onde a gente veio e reconhecer os nossos valores. Então, é nisso que a gente tem que se pegar, né? Escolher os nossos pares, escolher onde eu quero estar, os nossos amigos. De repente, eu estou num grupo de amigos que, meu Deus, não tem nada a ver comigo. Eu vou buscar o que me faz bem mesmo, né? Pessoas que pensam iguais a mim, que têm os mesmos valores. Pensar nesse autocuidado de uma forma que vai muito além da aparência, que vai, né, além do físico, no autocuidado assim, da alma mesmo, né, do coração. O que me abraça, o que faz com que eu me sinta bem, que eu me sinta amada. Eu acho que é isso. Deixar de olhar um pouco para esse externo, né? Limitar um pouco as redes sociais e se abraçar. Lembrar da vida real, né? A vida real, ela não é só alegria, ela não é só conquistas. Então, tem as partes boas, mas também tem as partes difíceis. Se a gente acha que a gente só vai ser feliz a todo momento, a gente só vai se frustrar. Então, assim, lembrar que as dores fazem parte da nossa vida. Sim. E elas precisam ser acolhidas. Né? As dores, elas precisam ser acolhidas e elas fazem parte de viver uma vida de verdade. Então, assim, isso que a gente falou, né? Na rede social só tem a parte boa, mas tem a parte que é difícil. E poucas pessoas conseguem admitir e falar sobre isso. Quando fala, assusta, né? Não quero escutar. Então, se você está passando por um momento difícil, a pessoa fala assim, não, vamos sair, vamos sorrir, vamos ser aonde, esquece disso. Não, gente, a gente precisa passar por momentos difíceis também. A gente precisa vivê-los verdadeiramente para que isso não traga uma consequência muito grande depois. Eu só quero fazer um gancho com o reflexo que a pandemia trouxe para a gente. Porque na pandemia a gente deixou de viver muitas coisas, porque a gente não teve tempo, a gente estava numa corrida contra o tempo, e até mesmo a questão das perdas, dos lutos não vividos, silenciados. Né? Então as pessoas elas não tiveram tempo de sofrer, como se despedir. Né? Então elas silenciaram sentimentos e hoje a gente vê um reflexo disso. Né? Após 5 anos, a gente percebe que a gente está no ápice do adoecimento mental das pessoas. Então, assim, nunca as pessoas estiveram tão doentes. Esse mês saiu um dado muito importante, falando que o ano de 2024, em 10 anos, foi o ano que mais teve afastamento, né, de pessoas por transtornos mentais. Então, é uma coisa para a gente prestar atenção, que não é uma frescura, pra gente, é um alerta. Né? Então, assim, já foi isso, o que a gente pode fazer agora? Né? Todos nós, enquanto família, enquanto sociedade, enquanto empresa, enquanto governo, enquanto tudo, né? Quais são as ações a serem feitas? Porque a gente precisa cuidar. Lembrando que a gente só cuida do outro se a gente se cuida primeiro. Então, eu acho que essa é uma mensagem muito importante a deixar. Até tem, quem já andou de avião, tem uma mensagem que eles passam, né? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão, né? Coloque primeiro em você. Mesmo que o seu filho, criança, esteja do seu lado, mesmo que a sua mãe idosa esteja do seu lado, primeiro coloque em você para você conseguir de verdade ajudar quem está do seu lado. Então, eu acho que essa é uma mensagem muito importante. A gente só consegue cuidar de outras pessoas se a gente tem esse cuidado com a gente. E isso não é fácil. É um ato de amor, é um ato de coragem, é um ato de grandiosidade, né? Então, assim, ser uma super mulher é isso, né? Admitir que nós temos as nossas vulnerabilidades, as fraquezas, que a gente chora, que a gente sofre, Sim. que passa por momentos complicados, que tudo bem, que isso faz parte da vida. Né? Isso precisa também ser acolhido. Sensacional. A gente acha que poderia ficar mais umas 5 horas aqui conversando. Gente, queria muito agradecer vocês aqui pela super presença no nosso podcast. É um prazer enorme terem pessoas tão sensíveis, ao mesmo tempo pessoas com tanto conhecimento, que estão ali ajudando todos os dias, tanta gente, nesses anos todos. Muito obrigada mesmo, de coração, pela presença de vocês.
Obrigada, meninas. Valioso, né? Com Essas certeza. informações. Vamos ter uma segunda edição. Isso é um fato. Que ótimo. Vamos ter que ter uma segunda Será edição. uma honra. Vamos trazer vocês aqui de novo. Muito obrigada. E você que está nos acompanhando, nos assistindo ou nos ouvindo, até o próximo Entre Elas.